Bem-vindos ao Muita Luta, número 26. Eu sou o Francisco Souza. Quem nasceu pra burro nunca chega a cavalo. Mais um cinturão, falaram que o outro era de mentira, mas tá lá em casa, eu não sei, né? Então eu tenho dois, tamo aí, né, dos nossos. Daí, galera, aqui é Léo Oda e o Verdun é o vingador do Abel. E eu senti que ele cansou, eu senti muito e ele sentiu que eu tava bem. Caraca. Essa piada vai render muito ainda. Aqui é Fábio Souza, escolher o seu tempo é ganhar o cinturão. Vai, cavalo! Faz 2 anos que eu tô preparando por isso, que eu acreditei nesse momento pra poder ganhar. Porra, foi uma... Você botou um Belfort misturado com o Verdun aí, né? Bom, galera, hoje a gente tá aqui pra falar sobre uma coisa que, infelizmente, tá ficando bem raro, né? É comemorar um campeão brasileiro no UFC. Fabrício Verdun conquistou o cinturão dos pesados, derrotando nada mais, nada menos que Caim Velasquez, no último dia 13 de junho, na madrugada de sábado. Não! What? E não é qualquer cinturão, né, cara? E também não é qualquer cinturão. Cinturão peso pesado, ou seja, é o homem mais perigoso do mundo, né? E que falam. E outra, ganhou do Caim Velasquez na casa dele, lá no México. Quer dizer, né, ele se diz mexicano, né? Pra casa da praia, né? Pra casa da praia que você vai uma vez por ano, assim. Não faz essa piada. Será que tá valendo a pena pagar esse PTU? Não faz essa piada que ele vai ficar bravo. É, né? Que se ele ficar bravo, o Verdun vai ver só, né? Isso Pô, foi galera, o mais legal. Vai, cavalo! E aí, Léo, qual que é a grande novidade do Muita Luta pra semana? Então, a partir de hoje, né, a gente fez uma conta no Patreon. Não sei se vocês conhecem, o Patreon é uma plataforma semelhante, assim, a um crowdfunding, né, mas não é por projeto, né, é por processo de criação. Então, muitos podcasts estão nessa plataforma. Cara, se você gosta do Muita Luta, acompanha os nossos programas, acompanha a gente no Facebook e no Twitter, né, vocês sabem que a gente é uma iniciativa independente, né, a gente não tá sendo patrocinado por nenhuma grande instituição. Enfim, então, para melhorar o conteúdo, para de repente transformar o podcast em semanal, a gente colocou a nossa conta lá para vocês, enfim, doarem, né, o quanto vocês acharem que a gente merece. Então tem lá, se você doar $1, ganha alguma coisa, $2, $3, enfim, a gente fez um vídeo explicativo que tá no nosso canal no YouTube de como funciona. Acessa, dá uma olhada lá, galera. Porra, $1 pro mês aí é o que? Um sorvete tablito por mês que você vai estar deixando de comer, né, e incentivando a gente a produzir cada vez mais conteúdo. Tem metas, né, quando a gente atinge tanto valor, o que a gente faz. E você, claro, sendo um assinante do nosso canal no Patreon, você tem benefícios, né, seja participando da nossa comunidade secreta, a Cúpula do Trovão, né, que alguns já sabem, onde a gente debate assuntos, discute pautas do próximo programa, ganha camiseta, enfim. Vai lá, galera, www.patreon, se soletra REON.com, patreon.com. Só entra lá, procura Muita Luta, você já vai achar lá. Isso aí, vale a dica também de ir lá no nosso canal no YouTube, ver o nosso amigo Léo explicando passo a passo o que é o Patreon. Ficou muito legal. E tem promoção, novamente, com a Terra do Esporte, né, Léo? Isso aí, galera. Promoção da Terra do Esporte dessa semana é um par de luvas iradas, cara. Uma luva irada branca, 12 onças da Everlast. Vocês podem entrar lá no site terradoesporte.com.br, dar uma olhada nessa luva. Dessa vez vai ser um pouco diferente, né? A Terra do Esporte e o Muita Luta vai dar essa presentão, né, pro ouvinte que mais interagir com a gente durante essas semanas aí até o próximo podcast. Então, galera, acessa a fanpage, acessa o Twitter, conversa com a gente, curte as nossas coisas, principalmente compartilha e você vai estar concorrendo a essa luva aí que a gente vai falar quem vai ganhar no próximo podcast. Bom, diga. E fora isso, Chico, a gente tem que falar do ganhador da promoção do podcast passado, né? No podcast passado, Terra do Esporte, cara, deu para um dos nossos ouvintes protetor bucal irado da Venom, né? Venom, que é uma das principais marcas de artes marciais aí, de equipamentos, roupa, vestuário de MMA do mundo, deu esse protetor bucal para um dos nossos ouvintes, né? E quem ganhou, Chico? Quem ganhou foi o ouvinte Thiago Abreu. Thiago Abreu, que já vem há um bom tempo comentando, escrevendo no e-mail e comentando na fanpage também. Ele é o nosso premiado da semana. Isso aí, Thiago Abreu. Porra, valeu, cara, né? Principalmente pela audiência que você tem dado pra gente, pelas informações que você tem trazido, pela parceria, né? Que é um tipo de parceria. Entre em contato com a gente pelo nosso inbox, na nossa fanpage, pra gente te dar as diretrizes de como você pode fazer pra receber o teu presentão, hein? Beleza. Ainda, galera, né? A gente tem que falar aqui de uma nova parceria que a gente fez com o site de MMA
MMA também, né, Fábio? Isso, é com o pessoal do Nocaute na Rede. Nocaute na Rede traz informações sobre o mundo do MMA. Pô, eles têm como colunistas, né, o Carlão Barreto, o Popó. Então, pô, é um site bem bacana, né? Essa semana, né, o Nocaute na Rede tá trazendo várias informações pra vocês, tanto do mundo do MMA quanto do mundo do boxe e outras coisas também ligadas à luta, por exemplo, fotos, resultados completos, né, do X-Fest que aconteceu em Cachoeira do Sul. Também falou agora sobre o Imortal UFC, que foi aqui em São José dos Pinhais, né? Fala também sobre eventos, não só o UFC, né, sobre Invicta, né? Fala sobre luta de boxe, também tem uma fanpage. Galera, dá uma acessada aqui, vale a pena, informação também de alta qualidade aí. O site é www.nocautenarede.com.br. Isso aí, agora são os nossos parceiros aí, né? Muita luta e Nocaute na Rede junto aí pra dominar o mundo. É, isso aí. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 2 minutes, 13 seconds of round number 3, declaring the winner by tap out due to a guillotine choke. And now, the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Fabricio Cavallo Verdun. Por onde começar, né, pra falar desse grande... Cara, você começou comentando sobre cada vez mais difícil a gente ter um campeão brasileiro, e o brasileiro é mesmo assim, né, gosta de ter um campeão, quando perde é uma vergonha. E aproveitando o gancho, vocês viram as manchetes dos jornais lá no México, cara? Puxa, eu vi parecia faz pouco tempo, cara. Dei uma olhadinha agora. Parecia manchete brasileira, né, vergonha, Caim é humilhado. Eu acho que isso é coisa do povo latino mesmo, acho, sabe? O cara perdeu, vamos pisotear, né? Bem isso, pegaram umas poses assim do cara de joelho, né? Pô, sacanagem, né? Mas eu acho que teve uma coisa assim da postura também do Velasquez, né, com a derrota. Ele exagerou na humildade, vocês não acham? Ele assim, me desculpe, mérito total Verdun, vou voltar, vou treinar. Cara, mas foi melhor ele falar isso do que aquela galera que, não, o Caim vai moer ele, e depois ficou falando assim, não, calma, pessoal, o Caim volta melhor depois do período de lesão, que não sei o que. É melhor mas, ó, eu acho pegar e falar que levou uma surra mesmo, cara. Aí, Fábio, tem uma coisa assim, a gente sabe que o Caim é um monstro, é um lutador fantástico, mas tem uma turma assim que quer botar ele como um cara acima de qualquer erro, né? Mas acho que tem um outro lado, cara, e acho que daí é um bom ponto pra gente começar a discutir. Por que o Verdun é sempre subestimado? Vocês não têm essa impressão? Todo mundo achava que ele ia levar um cacete do Travis Brown. Eu achei também. Eu achei também, cara. Mas depois... não, mas depois daquela luta, cara, ele foi muito tranquilo. Quando ele voltou pro UFC e pegou o Roy Nelson, eu tava achando que o Roy Nelson ia ganhar. Ah, não. Cara, olha, uma coisa que o pessoal do Porrada Versão Comentada comentou no capítulo deles sobre isso, inclusive, parabéns, a luta foi no sábado, na segunda os caras já tinham um vídeo editado, olha aí, galera, é assim que se faz. Um dia eu quero ser grande, assim. Porra, parabéns aí pra vocês, né, pra galera aí, pro André e pro Lenner. Eles falaram, cara, se vocês forem ver o Verdun, né, o Verdun ganhou simplesmente, né, do Fedor, do Minotauro e do Velasquez, que eram os 3 principais campeões peso pesado da história do peso pesado, né, se você fala assim, quais são os 3 principais campeões peso pesado? Você vai falar, claro, Emelianenko Fedor, o Minotauro foi um campeão muito expressivo na época, e o Caim Velasquez. Cara, ele ganhou dos 3, cara. Ele ganhou dos 3 finalizando os 3. Quando ele ganhou, quando ele foi o primeiro cara a bater o Fedor, o que a galera falava? Não é que deu sorte, Fedor tava velho. Zebra, né? Tipo, era isso. Não, mas o Fedor deu muito mole. Muito tempo sem lutar. Se ele pegasse o Fedor de 2 anos atrás, ele levava uma surra. Verdade. Sempre todo mundo que acompanha MMA tem esse hábito de tirar o mérito do Verdun. Você acha então que o Verdun ele sofre da síndrome Chris Weidman? Pô, boa comparação. Acho que sim. Mas tem um ponto diferente, né? O Verdun é veteranão, né, cara? O Chris Weidman tem uma coisa assim de a gente achar, não, esse piá aí tem 7 lutas, não sabe nada, nunca levou um soco na cara. Mas não, o Verdun, 37 anos, né? O cara teve uma passagem no UFC antes do UFC 100, né? O cara tá faz tempo, né? Ele tá... mas vale ressaltar que o Rafael Cordeiro tá forjando uns caras assim que já são experientes, né, cara? Que já estão há muito tempo. Tá fazendo os caras mudarem o jogo, assim. Cara, o Rafael Cordeiro impressionante, né? Eu acho que ele e o Rafael dos Anjos ali, o Verdun Rafael dos Anjos é o fruto do trabalho, assim, como
um técnico muda a carreira de um lutador, eu acho, sabe? Eu acho bonito de ver, assim, que você pegar um cara... Rafael dos Anjos também, ninguém acreditava que ele ia ganhar do Pettis. Foi e deu uma surra no Pettis. E agora o Vai Cavalo Verdun, ele vem derrubando um a um as pessoas que colocam na frente dele, cara. Impressionante, cara. O Rafael... Sério, se o Rafael Cordeiro não ganhar o técnico do ano esse ano, pelo amor de Deus, né? Sacanagem com o cara, né, cara? Difícil não ganhar, até porque tem outros atletas mais novos da Kings MMA que também estão despontando. Você viu que ele falou do Shogun? Não, conta aí. Ele falou assim que o Shogun passou todo o período lá treinando com o Verdun, né? Aí ele falou assim que o Shogun ajudou pra caramba, que o Shogun saiu na mão mesmo com o Verdun. Porra, essa aí eu pagaria uns 5 pra ver. R$5 pra fazer caridade, rapaz. Quanto, né? Eu lembro que um tempo atrás o Vanderlei Silva saiu na mão, fez um sparring pra valer com... Violento, né? Rasgou o queixo do Verdun. Mandou o Verdun pro hospital. O Verdun escreveu assim na foto: vai ter volta. Então, galera, vocês que entendem tudo de MMA, pô, a gente falou aí que o cara é veterano pra caramba, e eu tô vendo aqui no Sherdog, pô, ele teve passagem pelo Jungle Fight 1 contra o Napão, cara. Nocauteou o Napão, depois ele passou pelo Pride, né? O Verdun enfrentou o Overeem, né? Venceu o Overeem lá. Mas, cara, antes do MMA, o Verdun, ele foi bicampeão mundial de Jiu-Jitsu, mundial do Abu Dhabi, que é aquela luta submission, né? Falam que é a Copa do Mundo da luta submission. Então, assim, ele sempre se destacou muito pela habilidade no chão que ele tem. Ele sempre foi um lutador muito bom, muito técnico de jiu-jitsu. E, inclusive, ele saiu do Brasil, né? Acho que com uns 17, 18 anos. Ele não treinava aqui. Ele começou a treinar aqui, acabou indo pra Espanha, morar lá um tempo. Por isso, até que ele fala tão bem espanhol, né? A gente vê ele... Acho que ele é comentarista da ESPN, México, Espanha, não sei. Ele é comentarista lá no México de alguma... Foi, né? Comentarista de alguma rede de esportes. Eu acho que é a Fox Latina, né? Pode ser, não lembro agora. Porque ele fala realmente muito bem, né, espanhol, morou muito tempo na Espanha. Quando ele tava na Europa lá, na época do Pride, ele foi contratado pra fazer a parte de treinamento de chão do Mirko Crocop. Né? Então, ele fez por muito tempo treino de chão do Mirko Crocop. Quando o Mirko tava no Pride ainda, né, na época aquele áurea do Mirko do Pride. E aí ele começou a se evoluir em pé e se sentir mais à vontade para estrear no MMA, né? Mas ele já era assim, na época, eu lembro, né? Ele era um cara muito reconhecido já no grappling, né? Seja no jiu-jitsu ou no submission, que é o jiu-jitsu sem kimono, né? Então... Uma vez eu vi ele dando uma entrevista dizendo por que ele começou a lutar. Vocês já viram isso aí? Não. Acho que não. Ele tinha uma namoradinha, né? Conseguiu arranjar uma namorada. E essa namorada sempre ficava falando do ex-namorado. Falando, meu ex-namorado era lutador, meu ex-namorado fazia isso, aquilo. Ele ficava enciumadão, né? Aí um dia, esse ex-namorado começou a voltar a dar em cima da namorada dele, sabe? E um dia falou assim: ô Verdun, pô, vamos dar um treino aí e tal. Vem lá na minha academia pra gente dar um treino de jiu-jitsu. E disse que ele foi, né? Bobão. E, meu, que errado ele fazer o cara, assim, assim, cara. Virou ele de ponta cabeça, né, cara? Zoou um monte. Ele foi um humilhadão de lá. Aí ele começou a treinar que nem um louco. Olha aí, ele falou que um tempo depois ele foi atrás do cara, o cara não quis nada e tal, fugiu dele, e ele falou, tô aí agora, ganhando dinheiro. Graças a esse cara aí. Você vê o que uma mulher faz, né? Olha só, hein? Então, voltando Então ele começou a participar dos eventos, né? Pequenos, né? Jungle Fight, outros até conseguir entrar no Pride. Nessa época do Pride, eu não lembro, mas ele fez, durante um tempo, ele veio pra Curitiba aqui treinar na shootbox, né? Na época, acho que ele pegou o finalzinho da época áurea da shootbox ainda, né? Treinou algum tempo aqui pra evoluir a partir de pé. Logo um pouco depois teve o racha da shootbox. E quando o Rafael Cordeiro saiu, ele saiu junto, né? Saiu atrás do Rafael Cordeiro. Daí logo ele foi acho que o Rafael já foi pros Estados Unidos e o Verdun foi junto, cara. Foi junto, né? Treinavam lá, se eu não me engano, era na academia da Affliction que tinha, lá antes da Kings MMA ainda. Né? O Vanderlei também não tinha estrutura grande que ele tinha. E eles iam de academia em academia, né? O Marco Munhoz escolheu eles por um tempo, né? Eles treinaram juntos, o Marco Munhoz, o Verdun e o Rafael, e assim eles foram construindo, né? Hoje em dia eles são grandes amigos, né? O Rafael e o Verdun, além de ser mestre e pupilo. E aí que começou o
Fabrício Werdum começou a realmente aparecer cada vez mais nos eventos, né? E acabou entrando no UFC. Então, mas você sabe que o que já chama atenção, mesmo antes do UFC, são os nomes que ele enfrentou no Pride, né? Overeem e o Minotauro, né? Ou seja, o cara já chegou no UFC com um currículo carimbado, né? Na época o Minotauro realmente era um grande campeão, né? Do Pride, mas o Overeem não era essas coisas. Não. Pô, se a gente for ver o cartel do Werdum, fora a derrota dele pro Cigano por nocaute, todos os restos foram por decisão, cara. E isso num peso pesado, né? E isso num peso pesado que ele já enfrentou Pezão, Fedor, Mark Hunt, né? Pô. Não, veja, pegando ali quando ele saiu do UFC, né? Ele só perdeu do Júnior, do Cigano e do Overeem. E não mais ninguém. Mas assim, essa passagem no UFC, ela foi rápida e é estranho entender por que ele saiu, né? Porque ele tinha ele chegou com uma derrota, mas depois ganhou 2 seguidas e perdeu pro Júnior Cigano, mas deve ter sido algum problema de contrato, assim, de valor, né? Porque não pelo cartel, né? Cara, verdade. O que eu escutei nessa época, né, que o Werdum quando ele perdeu pro Arlovski, né, depois ele ganhou 2 e ele tava numa ascendência grande no UFC, sabe? Ele tava perto da disputa de um cinturão, as pessoas estavam começando a olhar pra ele. E colocaram o Júnior Cigano, que tava estreando no UFC, né? Tipo, um cara qualquer, assim, falar, coloca aí pra... Tanto que o Cigano fala que o Werdum era um grande ídolo dele na época. E um pouco antes deles se enfrentarem, o Cigano foi lá pra cumprimentar o Werdum, assim, e disse que o Werdum tratou ele como se ele, tipo assim, fez pouco caso, sabe? Pois é, já vi essa história, eu acho tão estranho da parte do Cigano reclamar disso, sabe? Pois é, mas... Porque assim, às vezes a competição já começou, né? Se o cara tá dizendo, já é uma forma dele tá lidando com a luta que vem no futuro, né? É complicado. Não sei, cara, mas eu acho que tem um pouco de verdade, assim, pro Werdum. Ele é um cara brincalhão, fala com todo mundo, né? Eu já tive o prazer de encontrar ele, conversar, ele ficar tirando sarro de todo mundo e tal. O próprio agora, né, teve o lance dele com o Velasquez, ele foi querer cumprimentar o Velasquez não quis, então acho que deve ter acontecido alguma coisa, assim, sabe? Dele não querer cumprimentar. Acho que rolou uma decepção do Cigano. Mas não, o que eu acho estranho da postura do Cigano é deixar isso tão aberto, sabe? Essa relação. Meu, não sei, será que precisa você sair, sabe, contando pra todo mundo que alguém não é tão legal, assim, meio, sabe, pareceu meio picuinha, assim. Pode ser. Pro tamanho dos dois, assim, eu acho meio vergonhoso. Sério. Pô, Cigano, sério, você tá triste, Cigano, poxa. Não, é verdade. E daí rolou esse nocaute, né, diz a lenda também, né, que o Werdum era franco favorito na bolsa de apostas contra o Cigano, mas quando foram filmar o Cigano batendo manopla no vestiário, viram que o cara tinha potencial e a coisa meio que foi se igualando, se não chegou a se igualar, mas que a galera começou a acreditar um pouco mais no Cigano. E, pô, o Cigano tem uma patada muito forte, né, cara? Não adianta. Pegou, caiu, né? O upper ali pegou na ponta do queixo e o Werdum foi pra baixo no primeiro round, né, também. Foi um nocaute muito bonito de se ver, né? Não, foi um nocautaço. Porra! E a estreia do Cigano e tal, então tudo isso contou. Não sei se por salário também, de repente, mas foi quando o Werdum foi mandado embora do UFC mesmo. E o Werdum, já vi ele falando em entrevista que foi a pior fase da vida dele, essa, depois que ele tava no UFC e foi nocauteado e foi demitido, né? Que foda. Também, né, cara, você perde do Arlovski, daí ganha 2, daí perde do Júnior Cigano e é mandado embora. Hoje acho que não ia acontecer isso. Não, né, até porque, pô, você ter um cara desse no peso pesado e abrir mão, porra. Estranho, né? Foi estranho. Foi estranho mesmo. Não sei, né? Às vezes acontece coisas de bastidores que a gente não sabe também, né? Mas isso foi... Isso. Na época a mídia comentava aquela coisa, não tinha como o cara não voltar também, né? Não tinha como não voltar. Muita qualidade pra um peso que tem uma carência enorme de lutadores. Pô, é aquela coisa que a gente comentou esses tempos aí, né? Pô, como é que é? O Crocop voltou pra fazer uma luta, acho que não lutava há 2 anos já, ganhou de um modo bizarro, numa luta bizarra, e tá no top 15 já, do peso pesado. Olha a situação do peso pesado. Vou até abrir aqui o ranking pra gente dar uma olhada. No, God, please, no! No! Tem mais uma turma bizarra perto dele. Até o top 6, assim, dá pra levar a sério. Até os 6 primeiros dá pra levar a sério o peso pesado. Depois começa a ficar zoado. Como é que tá o Ben Rothwell aí, Léo? Ó, peso pesado. Peso pesado, olha só. Top... Vamos... Cara... Quando o cara abre e já começa a rir, porque tá muito zoado, cara. Não pode. Cara, o Ben Rothwell é 8º no ranking, cara.
Merecido, hein, gente? Merecido. Matt Mitrione, 13º no ranking. Duro, né, cara? Tá aí, e ali, 11º, segundo, que turma que tá aí? Tá o Roy Nelson, pezão. Então, vamos lá. Alexei Olinik, 15º. Stefan Struve, cara. Stefan Struve, 14º. O Stefan Struve tem feito o quê nos últimos 5 anos? Pega leve, tá? Pega leve aí. Cara, acho que ele tem limpado o calha de casa, né? Pelo tamanho dele. Não, assim, ele simplesmente o cara não tem. Quando ele luta, ele não tem nenhum sucesso, né? Cara, o cara, enfim, né? Daí o Pezão em 12º, Roy Nelson, Frank Mir, Overeem em 9º, Ben Rothwell, Mark Hunt em 7º, Josh Barnett, que não luta faz tempão, em 6º, Travis Browner em 5º, Andrei Arlovski já em 4º, Stipe Miocic em 3º, Júnior Cigano, Caim Velasquez e Verdun. E o Arlovski com 2 vitórias, né, cara? Tá em 4º. Deixa eu dar um dado aí pra vocês. O queridão Stefan Struve, ele não ganha desde 2012. Ele não ganha 3 anos, cara. E ele tá aí no ranking. Tá no ranking 14º, cara. 14º, cara. Se a gente pega o 14º no peso galo, é o Tominhas Almeida, cara. Olha só o nível, né, cara? Nossa, sacanagem. Ó, vamos pegar Matt Mitrione, 13º no peso pesado. Se a gente pega o 13º, vamos pegar um peso aqui, por exemplo, peso leve, 13º, Awa é a 5ª. Porra, né? Olha a representatividade que um cara desse tem na categoria e, né? Kevin Gastelum no peso meio médio, 13º, cara. Difícil, né? Enfim, você tá certo, Chico, né? O cara não tinha como o cara não voltar. É só ele ter um pouco de paciência e trabalhar certinho, né? Ele fez mais 4 lutas e voltou, né? Voltou contra o Ray Nelson, mas ele, porra, ganhou de uma galera, ganhou do então, Pezão, Fedor. O Strike Force, na época, ele montou ele reuniu os pesos pesados expressivos da época, né? Inclusive fez aquele famoso GP dos pesos pesados, onde estava o Pezão, tava o Fedor, o Overeem, o próprio Verdun, tava aquele Brett Rogers, o Cormier, acho que entrou também depois. Então tinha uma galera, cara, nesse Giants. Não, porra, não chamaram o cara, velho. Não chamaram ele? Pô, já sacanagem, velho. Tá no top 15. Cara, eu tirava hoje eu tiraria o Stefan Struve e colocaria ele, tranquilo. Gigante por gigante, o nosso é mais simpático. Porra, muito mais, velho. Ia vender pay-per-view pra caramba, cara. Muito mais. Porra. Ainda mais agora ele podia fazer até a promoção do Jurassic Park, né, cara, que tá voltando aí. Sim, nossa. Pô, imagina ter um peso casado, uma luta de peso casado, assim, entre o Demetrius Johnson e o Giant Silva. Ia ser muito legal, cara. Sabe, o Demetrius Johnson ia passar debaixo da perna dele, assim, entre as pernas. Assim. Ia ficar igual o Ninão com aquele cara lá, né, aquele comediante. Ninão que tá aí na área, hein, cara, daqui uns dias. Caraca. Mas então, olha só, aí o cara, né, a última luta dele pelo Strike Force foi com o Wolverine. Aí ele perdeu e foi pro UFC, cara, mesmo assim. É porque o Strike Force acabou, né, daí o UFC comprou o Strike Force e comprou todos os pesos pesados, menos o Fedor. Os contratos, né? Menos do Fedor, que o Fedor, o contrato dele era com a M1 Global, que era uma parceria que o Strike Force tinha feito. E daí teve essa foi aquela época que teve toda aquela especulação se o Fedor ia vir lutar, que queriam fazer o Fedor contra o Brock Lesnar, lembra? Mas daí, enfim, diz a lenda que os empresários do Fedor queriam uma porcentagem do UFC pra ele lutar no UFC, né? Mas daí eles não quiseram, e daí foi isso que aconteceu. Então, mas o Verdun ganhou esse primeiro título na carreira, que é o primeiro cara a vencer o Fedor. Que foi uma coisa bizarra, né? O Fedor nunca tinha perdido mesmo, assim, de ninguém no MMA, eu acho. Mas enfim, o cara tava uma porrada de tempo sem perder, né? Foi por excesso de Fedor. Que bosta. Mas essa vitória do Verdun pro Fedor foi a finalização do ano, cara. Tô vendo aqui no Wikipedia.
Cara, foi a finalização de todos os tempos, século. eu acho, assim. Cara, foi. Eu acho, sabe? Foi uma... Mas essa com o Caim também foi legal, né, cara? Foi. Finalizou Mas, cara, rindo. o Federer era o cara... Ele tinha a áurea do Anderson, que o Anderson Silva tinha, sabe? Do cara, assim, cara, ninguém nunca vai conseguir ganhar do Federer. E o Verdun foi lá, todo mundo coitado do Verdun, vai tomar um cacete e finalizou. Já começou aí, né? Na verdade, é aí que o Fabrício Verdun realmente, depois do nocaute do Cigano, a pessoa começou a olhar pra ele e ele começou a ter de novo relevância no meio do MMA. Todo mundo começou a saber quem ele era, porque ele era o cara que tinha finalizado o Fedor. A luta com o Overeem, eu vi umas reprises já. É uma luta muito chata. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi uma luta que ele fica caído no chão chamando o Overeem pra... Ele meio que sabe que não vai conseguir trocar com o Overeem sabe que não pode ir pro chão, e vira uma coisa assim, um antijogo das duas partes, só que o Overeem acaba, por ter ficado de pé esperando o outro se levantar, acaba ganhando. Não, eu tô simplificando bastante, assim, mas foi uma luta difícil, uma luta, uma anti-luta, né? Teve muita coisa, assim, foi uma decepção pra muita gente, porque no papel parecia uma grande luta. Cara, o Overeem nessa época, ele era um cara que todo mundo tinha muito medo, né? Porque era um cara gigante, um monstro, cara. O cara tinha sido campeão do K1 GP Max, né? Pô, tinha nocauteado lá uma galera boa, assim, de Buddy Harry, que era um kickboxer bom na época. Tinha o Sammy Shields. Cara, o cara tava arrebentando todo mundo. É que no Pride o Overeem tava em fase de crescimento ainda, né? E aí, já no Strike Force ele já tinha acabado essa fase de crescimento. Virou um monstro. Uma bola, né? Cara, cara. Não, era sinistro de ver, né? O Wolverine era... O cara não aguentava o corpo dele, quase. Não, acho que não. Engraçado que tinha a galera perguntando, você usa anabolizante dele? Não. Qual é a tua dieta? Eu como bife de cavalo. Ele ia lá fritar o bife de cavalo, aparecia ele comendo os bifes de cavalo. E era uma época... Cara, essa era uma época, cara, que o Wolverine eu achava ele o rei dos babaca, cara. Cara, o cara tava insuportável, assim, sabe? Porque ele era foda, que ele era o melhor de todos, tipo, dava entrevista, assim, fazendo pouco da galera. Nossa, cara, o rei da marra, o Wolverine. Agora ele tá sussa, né? Super humilde. Não, né? Não, ele deu uma mudadinha assim, cara. Tem até foto dele com a equipe e tal, porque teve uma época que ele tava na Black Zillion lá, a galera odiava o cara. O Pezão treinava junto, né? Saiu fora. Não, chegou. A galera reclama muito que ele machuca todo mundo, não quer nem saber, né, cara? No treino, assim, companheiro de treino, uma galera se arrebenta por causa dele. O próprio, acho que quando ele foi, agora ele tá com o Greg Jackson, se eu não me engano, né? Tá com o Greg Jackson. E o Arlovski tá por lá também, né? E ele falou que, porra, o cara, sei lá, deu uma joelhada no externo, no estômago de um cara lá que tava com cirurgia e não precisava desse tipo de coisa, sabe? E o cara não tá nem aí, cara. John Jones se lesionou com ele, né? Sim, se lesionou com ele, cara. Ele disse que machucou o Greg Jackson também. Não, mentira. Então, turminha, mas aí o nosso amigo Verdun voltou pra UFC contra o Roy Nelson, galera. E o Roy Nelson, agora, hoje em dia a gente olha pro Roy Nelson e já viu como um cara que não tá com a bola toda, mas ele teve seu momento no UFC, né? Teve umas sequenciazinhas de vitória, era um cara perigoso. E eu lembro que o Fabrício Verdun, ele enfrentou o Roy Nelson, porra, eu fiquei admirado pela inteligência do jogo dele. Ele evitou, ele usou muito bem a distância, sabe? Dava muito chute na linha de cintura. Pô, ele machucou demais o Roy Nelson e sem ficar em perigo, cara. Porque se for ver a luta do Roy Nelson com o Cigano dá uns sustos, cara. Leva muita porrada do Roy Nelson. Leva mesmo. Leva muita porrada mesmo. Que se parece que o Roy Nelson vai virar, assim, o jogo. Uns finaizinhos de round, assim, que o Cigano dá uma dormida, assim, e o Roy Nelson vai com tudo. Agora o Fabrício não. Ele pegou o Roy Nelson com muita consciência de que o cara era mão pesada, foi levando a luta, né? Magoando, ganhando, né? Pontuando. Foi bem tranquilo. Tem uma entrevista do Cigano com o Rafinha Bastos que ele fala, assim, que na hora passou um momento, assim, eu não posso perder do gordinho nem a pau. que apertou, ele falou que bateu tanto naquela barriga e tudo e não adiantava, e de repente o cara vinha com tudo, assim. Verdade, cara, é sinistro. Aí teve uma luta mega fraca, né, com o Mike Rousseau, que eu nem sei por onde anda esse cara. O Mike Rousseau era conhecido como policial, né, que ele ainda tinha emprego e não tinha, né, não tinha uma carreira suficiente pra poder viver só de MMA. Mas essa luta foi a volta do Verdun a lutar no Brasil.
Brasil, né? Fazia muito tempo que ele não lutava no Brasil. E ele queria lutar, e foi no final do TUF 1 que o Vitor Belfort machucou a mão e o Vanderlei assumiu com o Rich Franklin, né? Foi uma luta bem rápida pro... Logo depois disso, o Verdun foi chamado pra fazer o TUF Brasil 2, né? Junto com o Minotauro. Que é conhecido como o pior TUF até 4, né? É verdade. Esse 4 tá sofrível. São os TUFs pares, galera. Eu lembro que não sei, foi um estilo de edição que a Globo encontrou e foi um teste, talvez. Era um reality totalmente voltado a sabotagens, né? E o Verdun usando o outro, jogando colchão pra fora, espalhando talco, farinha. E o Verdun tava tão mala, cara, que eu não conseguia torcer pra ele. Não, e ele teve a oportunidade de ser querido pelo público, mas não deu, né, cara? Ele era mala. Cara, ele era, nossa, sabe aquele cara pentelho, assim. E ele tinha o Ninja, né? O Ninja salvou essa edição. Mas sabe que eu torci pro Minotauro, cara? Torci pro Minotauro. Sabe? Aquela coisa de se torcer pra zebra, pro mais fraco, assim. Cara, eu não consigo torcer contra o Minotauro, cara. Não dá pra torcer contra o Minotauro. E foi o TUF, acho que de nível técnico mais fraco que teve, né? Se você for ver, assim, as pessoas que saíram de lá e continuam, assim, poucos estão com destaque. Acho que o Patolino e o Léo Santos são os que mais... né? Mas é verdade. Patolino mais lembrado pela dança do Romano. Faz passinho Romano. Tadinho. Mas o Patolino tem tempo ainda. Ele é novo. Acho que desses caras só esses dois mesmo, né? E o Ninja, né, cara? Ninja, né? Fazer o time ele e o Romero, né? Os dois cagão. Passam merda. Eu não tiraria esse cara do UFC nunca, mesmo perdendo todas. Quem? O Ninja. Ele não tá no UFC, cara. Eu não mandaria esse cara embora nunca. Você não mandaria? Caso claro que não. Assim, bem isso. E ele já no discurso, ele já vinha falando que lembra que ele é um lutador inteligente, que lia poesia, que falava francês e não sei o que, sabia etiqueta. Etiqueta. Passar merda, né? Podia aprender a lutar. Pô, galera, mas o Verdun finalizou o Minotauro, né? Corrija se estiver errado, mas o Minotauro tem essa coisa de sempre buscar a finalização, mesmo quando ele pode nocautear, né? Foi os erros que ele teve com o Frank Mir também. Bem no que ele mais gosta foi onde ele perdeu, né? Então foi uma vitória que o Minotauro deve ter sentido em dobro, né? Ele não bateu, né? Ele gritou. Gritou isso. E daí causou aquela briguinha e tal. Um ficou meio chateado. O Anderson ficou chateado com o Verdun. Porque o Verdun falou, né? Que ele disse Matê. Cadê umas coisas, né? Tá louco, né, cara? Uma criançada, né, se for ver. O Cigano briga com o cara porque o cara não cumprimentou ele, ficou de mal. O outro briga porque contou que o amigo falou Matê. Porra, galera. Estão precisando de problema na vida, hein? Peso pesado, os caras só tem tamanho mesmo, né, cara? Sabe aquela coisa que os pais falam quando a gente é pequeno, assim, olha, tá reclamando, vou te levar no hospital dos queimados pra você ver o que é tristeza e tal. Caralho. Então eu vou levar essa turma no hospital de queimado pra eles verem o que é problema. Né? É verdade. Então, mesmo assim, o Verdun não era respeitado ainda, né, cara? Tinha aquela coisa do cara, não é completo e tal, até que veio a luta do Travis Brown. E aí ele chocou o mundo, certo? Cara, chocou o mundo, porque o Travis Brown vinha arrebentando com todo mundo, né, cara? Eu acredito, não lembro, mas assim, o Verdun até podia até ser zebra contra essa luta contra o Travis Brown aí, a galera considerar. E, cara, fez um jogo perfeito, né, cara? Ganhou todos os rounds do Travis Brown, cara. Acho que ninguém esperava que ele fosse ser superior de pé, né? Ele foi superior trocando todos os rounds, cara. Tirou pra nada o Travis Brown. Foi impressionante mesmo, cara. E aguentou 5 rounds, né, cara? Com um cara gigante que é o Travis Brown, né? Que se movimenta super bem, né? Vitória incontestável do Verdun. Depois dessa vitória ele já se credenciou pro título, só que acabaram acertando um TUF, né? Um TUF América Latina, com ele como treinador e o Caim Velasquez. Então seria América Latina menos Brasil, né? Lutadores hispânicos, né? Toda a América Central e do Sul, menos Brasil. E foi no México mesmo. E acho que é aí que começou essa meio que essa rivalidade entre o Verdun e o Velasquez pra ver quem que era mais mexicano, né?
o Verdun com a facilidade da língua, o que surpreendeu, porque o Velasquez, apesar de ter essa família, né, de origem mexicana, ele não tinha um domínio da língua tão fluente. Diz a lenda que ele chegou até a fazer alguns cursos pra melhorar a fluência dele, né, no espanhol. Diz que ele começou a assistir Chaves pra caramba, assim. Que burro, dá 0 pra ele. Ouvir Shakira, né? Umas paradas. Mas Shakira é Carrossel. Não, mas é espanhol também. Sei, tô zoando. Carrossel. Carrossel, Achava sacanagem que fazia com o Cirilo, com o Jaime Palilo, lembra? Nossa. Jaime Palilo. Aí ele teve que... Aí o Caim fingiu, né? Eu jogar uma polêmica aqui. Aí o Caim se lesionou, né? É um problema crônico que ele tem, né? É um lutador que faz, em média, uma luta por ano, assim. Alguns anos ele não luta, em alguns outros ele conseguiu fazer 2, né? Em 2013 ele fez 2 lutas, 2012 também, mas de 2013 ele só foi lutar em 2015, né? Agora com o Verdun. Então, como ele acabou se machucando muito próximo da luta que estava marcada como evento principal no México, o UFC acabou trazendo o Mark Hunt meio às pressas, né? Parece que ele teve cerca de 10 dias para se preparar. Ainda bem que não tem que cortar muito peso, no peso pesado, né? Senão ele tava ferrado. E acabou sendo uma luta mais dura do que a gente esperava, né? Verdade. Todo mundo achou que o Hunt também vinha numa fase boa, assim, né? O Hunt entrou com um cartão negativo no UFC, né? Eu lembro, acho que tem história que o Dana White até falou assim, olha, cara, eu te pago, que ele veio do contrato do Pride, né, quando o UFC comprou o Pride, o Dana White falou, até te pago pra você as lutas que faltam, nem lute mais, cara, tá aqui teu dinheiro dele, não, quero lutar, ele lutou com o cara, recuperou o card e, porra, se ele ganhasse desse do Verdun, ele ia pro title shot, cara. Seria o campeão interino, né? Ele seria o campeão interino, daí tinha esquecido, é verdade, seria o campeão interino. Quase beliscou o cinturão mesmo. Foi uma luta muito dura. Que é sempre duro, né, mesmo que ele não tenha tempo de se preparar, o padrão dele já é ser muito perigoso. E outra, né? Só enfrenta pedreira agora, porque tem um nome forte, sempre vai trazer público, então não vão dar uma luta muito fácil pra ele. Verdade. Cara, ele no K1 ele já é striker de primeira, né? Eu acho que muito forte, mão muito pesada, né? Foi pra ele, claro, o chão dele era ruim, né? Não sabia muito de chão, mas aí ele foi se aperfeiçoando, assim, sabendo se defender pelo menos. E a categoria peso pesado é uma categoria muito rasa e acabou que, né? Ele tinha uma mão muito pesada e sabia se defender um pouco no chão, acabou que subiu, né? Foi se sobressaindo aos pouquinhos. Pô, e o Verdun fez uma luta muito difícil com o Mark Hunt no México, né? As pessoas esperavam que fosse fácil, mas apesar de ter sido um nocaute técnico do segundo round, foi uma luta que o Verdun sofreu um pouco, tomou umas pauladas, não foi tão fácil assim quanto ele imaginou, e daí a galera falou, opa, de novo, né? Começaram a duvidar, né? Síndrome Chris White. Será que ele é tão bom assim? Será que não é sorte? Né? Pô, Mark Hunt. Daí tem outras pessoas que falam, não, mas ó, veja bem, ele foi de azarão pra favorito, pegou um cara com um jogo totalmente diferente, então muda a cabeça do cara, por isso que ele se atrapalhou um pouco, então ficaram nessas, né? Então até a luta forma que ele terminou, cara, foi genial, cara, foi uma finta muito bacana, né? Eu acho que ele só entrou meio desligadão, assim, daí ele levou um sacode lá do Rafael Cordeiro no corner, e, putz, voltou com tudo. Mostrou que tem queixo, né? Pelo menos. Mas assim, a gelhada que ele conseguiu acertar depois, ele viu essa oportunidade, né? Porque eu até vi numa análise aí, uma coisa que eu não tinha pensado, assim, por ele ser tão seguro no jiu-jitsu, pelos adversários temerem tanto o jiu-jitsu dele, ele se dá o luxo de ficar com a guarda bem alta, porque eles não se preocupam em cair, né? Sim. Tipo, beleza, se quer me derrubar, tenta sorte, né, depois. Então ele luta muito tranquilo, né, com a guarda levantada. E o que ele tava tentando fazer no Mark Hunt era derrubar, né, não sei se ele tava já tava ficando muito preocupado, ele começou a se jogar no Mark Hunt, defendendo bem a queda, né. E daí ele faz e aí ele faz o mesmo movimento, assim, de se colocar um pouco para frente, parecer que ele ia pras pernas, quando o Mark Hunt se abaixou para defender, ele pula e dá a joelhada. Porra, muito legal. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei, nossa, ele tentou uma joelhada e entrou, o Mark Hunt deu mole, mas não deu mole. Ele
confundiu o Mark Hunt antes, tentando entrar na queda. Uhum. É uma coisa de lutador treinado, né? Estratégia de luta. O cara não faz ao acaso, não sai pra porrada, né? O cara é lutador com inteligência, na verdade. E essa luta deu muita polêmica, né? O Verdun falou que o Velasquez fingiu essa lesão. Não que fingiu, mas assim, cara, todo lutador tá com algum tipo de lesão. Todo lutador, né? Eu acho que é difícil um lutador que tá 100%. E se você vai lá, faz um exame e vê que tem alguma coisa, você consegue comprovar. Tem um ligamento, menisco, alguma coisa que a princípio, claro, é ruim de lutar, mas muitos lutadores lutam arrebentado mesmo. Isso que o Verdun falou, que não era uma lesão tão séria pra cancelar um main event, ainda mais final do TUF, mas que o Caim Velasquez estava inseguro de pegar o Verdun naquele momento. E aproveitou essa lesão pra, enfim, né, tirar o dele. Pois é, né? Complicado isso. Complicado, cara. Então, essa última luta que eles tiveram, o Verdun unificou os cinturões, já tinha todo esse histórico aí, né? Tipo, de muito tempo, de que devia ter acontecido, não aconteceu, gente falando aqui, gente falando de lá, muitas expectativas de ambos os lados, né? Como é que o Verdun vai entrar na luta se ele passou um sufoco com o Mark Hunt? E como é que o Velasquez vai voltar pra essa luta, né? Vindo de lesão tanto tempo parado. Como é que o Verdun vai entrar na luta sendo vaiado por tantas pessoas, né? Na casa do inimigo. Então tinha tudo isso. E, cara, o Verdun se preparou muito bem pra essa luta, né? Foi 40 dias antes, se eu não me engano, pro México treinar na altitude lá, pra treinar o corpo dele, a mente dele já no lugar lá. E, porra, fez o que tinha que ter feito. Deu no que tinha que ter dado, eu acho. Ele mandou uma joelhada igual a que ele mandou no Mark Hunt. Teve bastante gente falando assim, não esperem que é joelhada, essas coisas assim. Eu vi um monte de gente falando isso. Porra, ele fez de tudo, cara. Cara, foi um jogo muito ruim pro Caim Velasquez, porque tava falando com o Chico, o Verdun tava controlando a distância, né? O Caim Velasquez conseguia encurtar às vezes, mas com jab e com frontal, né? Eu acho que ele tava conseguindo controlar. Quando o Velasquez colocava pra baixo, o Velasquez levantava que não queria ficar no chão com o Verdun, ninguém é burro e queria ficar no chão com o Verdun. E na grade, o Verdun também tava trabalhando muito bem o clinch e às vezes soltando o joelho. Então, com uma situação difícil pro Velasquez, né? E o Verdun absorvendo muito bem os golpes, né, cara? Pô, o Velasquez acertou a mão no Verdun, cara. E o Verdun nem balançou, cara. Queixo duro. E ele não acusa, né, também. Eu acho incrível isso, cara. Ele, leva golpe e continua fazendo o que ele tem que fazer sem acusar o golpe. Isso deve ser muito frustrante pro adversário, né? Sim. Eu acho assim, em 2, 3 minutos, o adversário começa a pensar que a coisa vai ser difícil, né? Uhum. Quebrar psicologicamente o cara, né? E nem assim, o primeiro round, claramente o Caim venceu. Mas aquele último minuto já tava com aquele gostinho de tô ferrado. O Caim venceu, mas assim, o Verdun tava na luta, né? Tipo, o cara tava ali, assim, tava brigando pela luta aí, não foi assim uma superioridade grande. Não, foi o Caim venceu, mas, pô, o Verdun tava ali, cara. Vocês acharam que a parada da altitude pode ter alguma relevância, assim, no desempenho do Caim? Eu acho que sim, mas é aquela coisa, são circunstâncias previstas, né? Eu também eu acho. acho complicado, assim, quando o que a gente sentiu muito aí vendo o pessoal no Twitter, né? O Caim Velasquez perdeu, surgiram muitos argumentos pra justificar o mau desempenho dele. Uhum. Eu fico pensando assim, se o Verdun perdesse, a gente teria tanto argumento assim pra explicar a derrota dele? Mas nem é pau, cara. Seria aquela coisa assim, não, o Verdun perdeu porque o Velasquez é monstro. Foda. Tá. E foda-se, né? Tipo, ninguém ia falar assim, não, o Velasquez é melhor, mas eu achei o Verdun, tava com o gás meio ruim, de repente a altitude. Cara, ninguém tá nem aí, né? Mas quando é o Velasquez, existe esse porém, né? A mesma coisa com o Anderson Silva, cara, né? Na primeira derrota, não, mas é só porque ele brincou e tal. Na segunda, mas é que a canela quebrou. Mas assim, vocês não acham que da mesma maneira que vários comentaristas falam o brasileiro só gosta de campeão, vocês não acham que esses comentaristas também não gostam de perder nas análises? Acho que sim. Eu vejo muito isso, assim, sempre rola uma desculpa, assim, pô. Não, eu acho que talvez seja uma coisa assim, não gostar do lado imprevisível do MMA, sabe? Gostar só daquilo que pode ser mensurado. Por exemplo, uma pessoa é muito mais técnica que a outra e tem um jogo superior, né, no papel. Então, quando essa pessoa não ganha, né, porque o outro acertou a paulada, fica esse gostinho amargo pra eles, né? Poxa, calma aí, o cara teve sorte. Daí começa a vir esse tipo de argumento, né? Eu acho bem complicado. Eu acho que a altitude, com certeza, a gente, né, vivendo aí, acompanhando futebol, a gente sabe como os técnicos, os preparadores e
jogadores confirmam que a altitude realmente muda muito, né? A eficiência aí né, respiratória e tudo mais. Mas é uma coisa prevista, né? Então, mas quando tem um técnico de futebol inteligente, ou de uma seleção, ou de um time, o que eles fazem? Eles viajam e ficam um tempão lá, cara. É o que o Verdun fez, cara. E aquela coisa você sabe disso, você faz isso. Eu acho que o Velasquez acabou falando também que deveria ter ido um pouco antes e tal. Agora, isso é a coisa que o Léo falou, assim, sobre o lutador nunca tá 100%. Pô, com certeza o Caim Velasquez não esteve 100% na maioria das lutas que ele fez. Só que ele ganhou, entendeu? Ganhou porque o cara que tava do outro lado não teve como aguentar o 70% ou 60% que ele tinha. O Verdun teve, cara. Aí que tá. E quem disse que o Verdun tava 100% também? Não sei. Sim. Né? Você acha que o cara não tá com dor em lugar nenhum ali? Não tem um movimento que tá limitado, que ele tá evitando? Aí é a inteligência de luta, né? Cara, e assim, o pessoal do Porrada também comentou, né, que não é à toa, né? Não é uma coincidência que as duas únicas derrotas do Velasquez foram da volta de lesão. Eu acho que realmente ele sentiu esse tempo parado, né? Mas, né, não é demérito do Verdun isso também, cara. O cara, acho que o Verdun lutou muito bem, cara. Eu acho assim, ele tava sem ritmo, pode até tá, mas tem aquela coisa que o Marcelo Barreto falou assim também, né? Que quando você não consegue impor o teu plano de jogo, você cansa muito mais naturalmente, né? Porque você tem que ficar defendendo o plano de jogo do outro cara. Então ele não conseguiu impor. Cara, isso vale pra outros esportes, isso é verdade mesmo. Eu vi uma vez o Belletti, não sei se alguém lembra dele. Cacete, lateral do Barça. Ele falou exatamente isso. Ele falou por que o Barcelona era tão superior a outros times nesse quesito também de gás, né? Parecia, nossa, os caras tocam a bola pra tudo que é lado e até o final do jogo. Eu falava isso, olha, Barcelona, jogar com a bola no pé cansa muito menos do que a bola, você correndo atrás da bola. Porque o movimento que você faz é um movimento planejado, né? Quando você tá tentando recuperar, você tá dando uns sprints sem muito sentido, tá se frustrando. Então cansa muito mais que quem tá, assim, sendo dominado, né? Sim, com certeza, cara. E mérito do Verdun, que conseguiu impor o jogo, né, dele sobre o jogo do Caim Velasquez, que, enfim, por N motivos, né, altitude, falta de ritmo, não teve o gás que ele sempre mostra nas outras lutas. Eu acho também assim, mesmo que o gás não fosse aquele que a gente viu contra o Anderson, contra o Cigano, eu acho que o gás também foi embora com um soco na cara e chute na barriga. Claro. Sim. Eu acho que ele ia perder do mesmo jeito, cara. O Verdun, se você reparar, cara, talvez ele seja o cara mais completo do peso dele. Acho que sim. O Velasquez, pra parar, teve que tentar levar o Verdun pro chão, cara. Foi um mega erro, né, cara? Sobre isso. Quando acabou o segundo round, no finalzinho do segundo round, ele quase foi nocauteado, né? Ele levou uma gelhada que ele caiu em cima dele mesmo, né? Não caiu nem pro lado, nem pra trás. Vocês repararam? Ele simplesmente o joelho dobrou, ele foi caindo, assim, como se estivesse se agachando, né? Mas não deu tempo e também o Verdun não tinha todo aquele gás pra dar uma sequência grande, né? Não conseguiu. Só que quando ele vai lá pro corner, uma coisa que eu reparei é que ele senta, dá uma garrafinha pra ele não consegue acertar a boca dele. O Velasquez. O Velasquez, ele bota a garrafinha no queixo, depois ele bota na boca. Ele tá muito tonto. E o técnico, a única coisa que o técnico fala é que ele tem que buscar a luta no chão. Até foi engraçado porque os caras estavam falando... uma piada massa, que perguntaram pro técnico por que ele falou aquilo, né? Levar o Verdun pro chão. Ele falou, não, porque daí o Caim ia ficar no nível do mar, né? Que ali ele é o melhor. E então, eu acho assim, o pessoal, né, muita gente criticou a forma que ele entrou, né, pra tentar derrubar. Foi bem bizarro, assim. O pessoal falou que ele deu uma Demet Mitrione, né? É isso que eu acho sacanagem, né? Porque o Mitrione tava inteiro na luta. E fez aquilo. Pô, o Caim tava tonto, né? Tô falando, ele não conseguia nem tomar água direito. Ele foi tipo bêbado. Tava desesperado pra jogar no chão. Ele fez o que deu, cara. Eu acho que não foi falta de técnica, foi o famoso modo de desespero ligado, sabe? Automático, né? Ligou automático. Entrou de qualquer jeito. Outra coisa também, cara. Eu acho que o Verdun conseguiu meio que entrar dentro do psicológico do Caim, assim. Até antes da luta mesmo, sabe? Acho que ele fez um trabalho bem maluco, assim. Parecia que o Caim não tava à vontade, sabe? Parecia que ele tava, sei lá, irritado. Tava estranho. Assim. É bem capaz mesmo do Verdun conseguir desestabilizar. Não, o Verdun é foda. Ele é bem lazarento mesmo, né? faz uns gestos ali. Você viu que o primeiro round o Velasquez já tava sangrando em cima dos dois olhos, né? E ele uma hora tava ali, né, encarando e tal, trocando soco. Daí ele olha assim pro Velasquez e passa a mão em cima do olho, sabe? Pô, olha só, você tá sangrando, sabe?
né? No meio cara, da luta ele tirou um sarrinho, ó, tá sangrando, calma, cara, dentro do cage ali é impressionante, cara. Fora se você no chão, reparar, né? No chão ele faz aquele gesto de entra. Durante a luta, se você reparar, tem altas horas que ele tá meio rindo, assim, cara. E o Caim com aquela cara séria, assim, porra. Eu acho que é capaz do Caim fazer a limpa. Eu acho que não vão dar revanche pra ele, né? Não, mas acho que não já. não vai ficar meio sem graça, né? Deu uma movimentada na categoria. Até porque se ele não tiver tempo também de se recuperar bem, de ficar no tal 100% dele e perder de novo, se queima totalmente o cara, né? Sim. Mas eu acho que, cara, ele vai fazer a limpa aí numa galera e o Verdun vai ser a pedra no sapato dele, cara. Eu acho que ele fica um tempo aí. Verdun e Cigano, o que vocês acham? Pô, difícil, cara. Eu acho o Verdun um cara mais completo, assim, bem mais completo. Mas não sei se ele vai estar tão tranquilão como ele tava nessas últimas lutas. O Cigano ter tomado caute. E o Cigano tem um boxe muito bom também, né? Não sei se vale a pena ficar trocando com o Cigano, assim, né? Mas não sei, né? Eu não sei como é que tá o Cigano, parece que depois da última luta com o Caim, ele ficou meio lesadão, né? Pô, não é de graça, né? O que aconteceu ali foi a parada mais brutal que eu já vi até hoje no MMA. Dana White falou, né, que o Cigano, ele é muito duro pra própria saúde dele, né, que ele devia ser nocauteado logo e não ficar aguentando tanta pancada, né. Eu aposto no Verdun, pelo momento do Verdun e pelo momento do Cigano, bem isso que o Fábio falou. O Cigano, eu já não acho que o gás dele seja bom, nunca achei, assim. Ele luta meio... ele sofre um pouco já no terceiro round. Não sei, eu acho que se o Cigano fugir do poder de nocaute dele no primeiro round, eu acho que leva, assim. O Cigano é muito resistente, né? Pode acontecer a mesma coisa. E levando pancada até o quinto round. Não, mas eu já digo aí, eu acho que o Verdun finaliza o Cigano. Né? Acho que também não é muito difícil finalizar o Cigano, não, hein? Acho que não também. Sei lá, né? É difícil, né? Vai que entra uma patada daquela do Cigano. Essa Verdun. O Cigano sempre vai ter, é uma vantagem que o Cigano vai ter contra qualquer pessoa, né? Que foi a forma como ele ganhou do Velasquez também. Ele tem um poder de nocaute que, e sempre vai dar essa chance de ganhar de qualquer um. E o que eu acho, assim, do Verdun e da equipe dele é o que o Batarelli falou naquele episódio que a gente fez com ele, né? Eu acho que a Rafael Cordeiro, a equipe inteira, os caras estão fazendo umas estratégias assim, monstro, cara. Vai ser outra luta. Mas o Cigano tem o Dória no corner dele, né, cara? Esse é um ponto fraco. Cara, eu acho o Dória bom, assim, pra treinar boxe e tal, mas eu acho que devia dar a chance pro Dedé Pederneiras ter mais voz ativa ali. Nem sei se eles estão treinando, né? Não sei se ele tá treinando ainda. Também. É que não definiram a luta do Cigano também até agora, né? Tava esperando aí o Verdun. Acho que agora sai rápido uma definição. E o impressionante isso que a gente tava comentando, né? A mídia brasileira cagou pra isso, né, cara? Tipo, ninguém falou muito sobre a vitória do Verdun, cara. Tipo, acho que devia ter dado mais mídia pra ele, sabe? Pois eu achei que ninguém tava preparado, assim, pra essa vitória. Eu achei que ia bombar, né? Acho que falou nada nem no Fantástico, né? Mas eu acho que o Verdun consegue pouco a pouco ir virando esse cenário e começar a ficar popular. Mas é que o Rafael dos Anjos também ninguém cobriu porque ninguém achava que teria chance. É verdade. Eu sinceramente, né, não esperava que o Verdun ganhasse, né? Eu gosto do Verdun, tava torcendo por ele, mas tava muito pouco esperançoso, porque eu achava realmente que Caim Velasquez o melhor lutador dos últimos tempos. E aí eu faço pergunta pra vocês: e se numa luta, né, de peso casado, ou se o John Jones subisse John Jones e Caim Velasquez, o que vocês acham que dariam, hein? Eu acho que até comentei, cara, o que eu acho, assim. Eu acho que John Jones ganha. Você acha? Acho. Eu não sei se o John Jones ia aguentar aquela metralhada, assim, que o Verdun aguentou no primeiro round, assim, sabe? Mas ele pode ter aquele jogo dele, né? Ele é muito grande, né? Ele tem uma envergadura enorme, sei lá, cara. Talvez fosse mais legal ver o Verdun com o John Jones. É verdade. Mas com certeza o Verdun não ia deixar o braço escapar que nem o Vitor deixou, né? Sim. Com certeza não. Então, mas o John Jones já aguentou o Cormier, eu acho que teria como aguentar o Caim. Também, né? Também, verdade. O John Jones, sei lá, cara, o que vai acontecer com ele, né? Tá tão enrolado isso quanto o lance do Anderson Silva lá do DOP. Puta merda. É mesmo, né? Que enrolação. Verdade.
E vocês acham, pessoal, agora com essa vitória do Werdum, o MMA dá uma retomadinha aí na popularidade, as pessoas vão começar a falar mais, porque a gente, né, tinha sentido uma crise aí depois, principalmente do fiasco do Vitor Belfort. A crise acho que foi depois do doping do Anderson, né? Do Anderson, sim. Começou quando o Anderson quebrou a perna, né? Isso, depois teve uma retomada com o retorno dele, cagou. Uma semana depois. Cara, eu acho que tudo depende um pouco da imprensa, assim. Se der uma força legal aí, acho que vai. Agora, você acha que não é o contrário? A imprensa vai refletir o que o povo tá procurando? Olha, se for ver em rede social hoje, porra, tinha muita coisa sobre isso, né? Mas ver essa rede social dos outros, né? Que a gente acaba sendo submetido ao pessoal que já curte, né? Tinha que fazer uma comparação, né, com a Copa América, como é que tá essa Copa América, né? A gente sempre tem um azar, né, cara, de quando tá meio assim, tem uma Copa do Mundo, tem uma Copa América, porra, que saco. Eu fico surpreso do pessoal ainda ver o jogo do Brasil. Pô, tem um fiasco da Copa e mais o fiasco da FIFA agora, e mesmo assim é o amor, né? O povo quer continuar vendo, né, cara? Tá louco. Eu sei que o Brasil tá de festa hoje e esse treino é pra todos vocês. Obrigado, galera. Valeu. The new heavyweight champion of the world, ladies and gentlemen, Fabricio Werdum. Vamos pros comentários? Vamos pros comentários. É muita luta pra eu sozinho, é muita conta pra eu pagar. You owe me some money, motherfucker! Então, vou começar aqui com um e-mail muito simpático do nosso amigo Álvaro Mota Camilo. Ele vem com um pedido muito legal. Ele diz assim: adoraria um dia participar do Muita Luta, pois sou um fã do MMA há muito tempo, desde que tinha que alugar videocassete para assistir o UFC desde que tinha que alugar videocassete para assistir o UFC. Ô, Léo, você passou por esse período também, cara? Passei, cara. Olha, agora eu vi o UFC. Porra. Fita VHS, cara. Primeiro UFC, eu lembro, fita VHS. E, pô, agora me identifiquei com ele, cara. Então a gente estende o convite pro Álvaro pra um dia ele poder participar aqui com a gente, né? E digo mais, né, cara? Eu pratiquei aqui minhas habilidades de stalker aqui na internet. Descobri que o nosso amigo Álvaro tem uma página de games, cara, chamada Federação Games. Então eu até comentei aqui pra ele já, mas reforço no podcast também. Convido o Camilo, o Álvaro Mota Camilo, pra falar sobre o jogo do UFC. Fazer um episódio Olha aí, só de galera. games de luta. Vamos falar de Street Fighter, Mortal Kombat e o jogo do UFC. Olha só, hein, galera. Eu jogava Street of Rage, lembra? Pit Fighter, entregando a idade agora. Sim. Eu jogava aquele box do Atari que parecia duas aranhas, assim, né? Nossa, agora eu humilhei. Duas luvas e um narizinho, né? Uma cabeça com nariz. Isso, assim. Cara. Muito bom. E aí, temos mais mensagens, galera? A gente recebeu um e-mail do Danilo Gentilini. Adoro o podcast de vocês, mas vocês erraram na medida na hora de falar de uma arte marcial como o karatê. São milhões de... Eu sabia, Fábio, que essa zoeira ia dar nisso. Eu defendi, cara. Não, desculpa, toca, segue o baile aí. São milhões de praticantes. E só uma crítica construtiva. Um podcast sobre artes marciais não deveria debochar de arte marcial nenhuma. E sim, Pat Morita executava katas no estilo Goju-Ryu. Ele não era um grande mestre. Quem fazia cenas de luta era o seu dublê, Fumio Demura. Esse sim, um grande mestre. Inclusive, foi mestre de Chuck Norris. Caramba. Pô, um abraço aí envergonhado aí primeiro. Mandar um abraço pro mestre Gentilini, eu conheço ele, né? Ele é lá de Quatiguá, aqui interior do Paraná, né? O filho dele, o Miguel, é um baita lutador, né? Ele tem lá na academia dele, é uma academia de karatê, mas a galera vem praticando Muay Thai, uma molecada dura pra caramba, né? Tem o Miguel, tem o Michael Carvalho, tem o Zé Cyborg, cara, uma galera dura mesmo, né? E, pô, mestre Gentilini, desculpa, né? Não é nossa intenção, né? Ofender principalmente karatê. Eu fui praticante de karatê por muito tempo, né? Então, do estilo Wadokai, pratiquei uns 5, 6 anos karatê. De forma alguma a gente quis, né, menosprezar arte marcial, nem nada, mas pode ser, a gente pode ter passado do ponto, né? Nossas piadas a gente às vezes acaba se empolgando e fica a nossa desculpa pública aí pra toda a comunidade do karatê e pro mestre Gentilini. Uma coisa que eu queria deixar claro, pelo menos a nossa intenção, né? E com certeza a gente às vezes manda mal, acaba se excedendo e indo pra um humor ruim,
né? Mas a ideia sempre é de brincar, né? De tirar sarro de arte marcial. É aquela coisa de rir junto, né? A ideia não é a gente tirar sarro de uma pessoa que faz karatê e esse cara do karatê ficar ofendido. A ideia é que essa pessoa dê risada dela mesma, sabe? Entre na brincadeira. Mas realmente, se tá ofendendo alguém que pratica arte marcial, a gente tá errado e a gente tem que ficar atento. Tanto que um dos nossos comentaristas fixos, que é o Orelha Miguel, é um praticante de karatê também, né? Então, e assim, um dos lutadores preferidos do Chico é o Lyoto Machida, que é do karatê também. Então... Ou não, né, cara? Ou preferido. Opa! Então, fica um abraço aí pra galera do karatê, né? Desculpa qualquer coisa, né? Mas... Também queria falar um pouquinho. Eu agradeço ao mestre Gentilini. Eu acho que isso sim é uma crítica construtiva, né? Não é eu não gostei do que vocês falaram e ponto final. Eu achei legal ele falar isso, foi um toque bem legal e vamos tomar mais cuidado, né? Não parar de falar mal do Aikido também, hein? Vocês dois. É verdade. Bom, mas uma coisa que ele falou aqui, a gente passou batido, é sobre o Pat Morita, né? A gente questionou, foi aí que começou a brincadeira, né? Que a gente falou que ele fazia o Karate Fajutsu, né? Mas o Pat Morita, a gente perguntou se ele era um mestre de karatê mesmo ou não. Então ele deu essa visão dizendo que ele sabia um pouco, né? Se executava katas, mas existia um dublê que realmente era um mestre. Aí o Thiago Abreu, que vem dando aí uma consultoria de karatê pra gente, também escreveu. Então eu vou ler aqui o e-mail dele. Ele falou assim: fala aí galera, Pat Morita, segundo estudos, não praticava nada. Inclusive, muito tempo foi obeso. O cara que fazia as cenas de luta no filme era o sensei Fumio Demura, como o Gentilini falou pra gente. Esse sim, praticante de karatê, inclusive foi campeão no Japão algumas vezes. Engraçado que ele praticava o estilo Shito-Ryu, diferente do estilo praticado no filme. Então olha fica aí essa coisa, né? O Pat Morita provavelmente devia ter um conhecimento de karatê, mas ele era acima de tudo um ator, né? Dá pra gente fechar nessa conclusão. O que foi uma grande decepção pra mim, cara. Uma grande decepção, porque, porra, cara, pra mim o cara era um lendário. Mas tudo bem. Eu sempre tive a impressão que ele era aquele cara assim, que devia ser um mestre e fez uma adaptação pra virar ator. E não ao contrário. Eu já falei pra vocês, né, que na época eu treinava karatê, eu devia ter uns 12 anos. E aí eu ganhei uma faixa daquela do Daniel San e fui treinar com aquela faixa, né? Todo empolgadão. Todo empolgadão, assim. Depois que terminou a luta, o meu mestre, o sensei, falou que o filme é muito legal e tal, mas tem muita coisa lá que é meio, né, não dá pra levar muito em conta. Porra, eu fiquei mega decepcionado. Se você quiser ter pensado assim, esse cara não sabe de nada. Não, eu acreditei nele, cara. Foi triste, achei que existia tudo. O Daniel San era fera mesmo. Puta, tudo que eu sonhava nessa época era um dia achar um velhinho que me ensinasse a lutar. É isso aí, galera. Dicas da semana. Então? Alguém tem dicas? Vou dar uma dica então. A dica da semana, pra quem ainda não viu, é assistir a série O Demolidor no Netflix. É uma série original, né? Demolidor, em inglês é Daredevil. Pô, quem já conhece dos quadrinhos sabe aí que o Demolidor é um herói cego, né? Isso não é spoiler, tá, galera? Esse é o começo da série. É um herói cego que combate o crime. E luta pra caramba. Luta pra caramba. Só que o que não tinha na revistinha que tem agora é você poder ver essa coreografia de luta, né? Claro que nas revistas sempre aparecia quadro a quadro, ele dando golpes e tudo mais. Agora, a série do Netflix, ela adotou uma coreografia de luta que, sinceramente, é uma das coisas mais legais que eu já vi em arte marcial pra show de TV, pra cinema. Tá muito bem feito. Quem já assistiu aquele Old Boy, tá bem parecido. Já viram Old Boy? Baita filme também. Né? Tem uma cena, tem um plano sequência bem parecido até. Então eu acho que quem gosta de quadrinho vai gostar, quem gosta de arte marcial vai gostar pra caramba. Galera, eu vou deixar uma dica aqui, é um pouco manjada também, mas pra quem não conhece, no site do UFC tem o bolão deles, o bolão do UFC, que você entra lá e cadastra com Facebook, Google Plus, ou faz um cadastro mesmo, e você faz tipo uma conta assim e você aposta nos lutadores, né? Quem vai ganhar, quem vai perder, daí tem um ranking brasileiro, tem um ranking total, é bem interessante, galera, né? Até pra você entrar lá depois, ver qual era a sua percepção de luta antes, o que aconteceu, pra ver como é que tá o teu chute aí também, né? Então, bacana, bem legal, entra lá, bolão UFC, no próprio site do UFC tem lá. Então, minha dica da semana é nenhuma, porque eu não pensei em nada, não, mas brincando. Na verdade eu não pensei em muita coisa, mas veio um negócio na minha cabeça que eu acho que vai ser bem divertido, assim, que é... Olá, hein? Nada pornográfico essa hora. Não, cara. É seguir o Maldonado no Instagram, cara. Caralho, sério? Cara, é hilário, cara. O cara é muito da hora, velho.
Pô, eu vou tomar essa dica pra mim agora, rapaz. Você dá muita risada vendo o Instagram do Maldonado. É muito bom. Qual que é o Instagram dele? Vou adicionar vale agora. Vale a pena. Cara. Pera aí, deixa eu achar aqui. Ô, Fábio, você tem que dar mais essas dicas aí de seguir, cara. Isso é legal. Eu vou dar mais uma dica então, galera. De aço. Vou dar mais uma dica, galera. Quem não ouviu, né, a gente lançou semana passada um podcast especial, né, que a gente teve o convidado Marcelo Barreto, que é tricampeão mundial de taekwondo, enfim, faixa preta de todas as artes marciais, sabe muito de luta, galera. Ele tá falando sobre o taekwondo, sobre o Anderson Silva, então vale a pena dar uma ouvida aí. Acessa aí e dá uma ouvida. Essa foi a melhor dica da semana, cara. É só reforçando, né, o prêmio dessa semana da Terra do Esporte é um par de luvas da Everlast, prêmio irado, entra lá no site www.terradoesporte.com.br, dá uma olhada lá, muito bacana, pro ouvinte que mais interagir com a gente durante a semana, né? Acessa lá o site nocautenarede.com.br, muita informação, e também não vamos esquecer, né, apesar de a gente estar com essa parceria com o Nocaute na Rede, do nosso amigo Márcio Vale, Primeiro Round, que sempre dá uma mão pra gente também. Um abraço pro Márcio Round, galera, acessa lá o site dele também, primeiroround.com.br. Só lembrando, fechou? contato@muitaluta.com, facebook.com/muitaluta e www.muitaluta.com.br. Fechou, valeu, né? Fechou, valeu. Fechou, galera. Axé. Axé. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero.